Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós estamos aqui com as superpoderosas da literatura infantil, né? Nós temos a Fernanda, Docinho, a As Paloma, meninas Lindinha e superpoderosas. a Ana, a Florzinha, as meninas superpoderosas. Agora, meninas, vocês sabem por que eu escolhi cada uma dessas para vocês? Não. Conta Não. pra gente, Marcos. Bom, a Fernanda é porque ela é um docinho, né? Ela é. É Eu um não sei se docinho. esse é um deboche, mas Não é um deboche. É não, com tá. muito carinho. A Paloma é por. Ai, meu Deus, Paloma é porque ela é igualzinha, lindinha, né? E a Ana é porque ela é a nossa Elsa e a Florzinha tem o poder de congelar as coisas. Eu não resisti. Então, sejam bem-vindas novamente. Meninas, por favor, se apresentem para quem não conhece vocês. Bom, então aqui no sorteio eu fui a primeira, né? Então, bom, eu sou Fernanda Cortes, eu sou jornalista, sou especialista em psicologia positiva e me tornei autora de livros infantis. Né? Já lancei o Estou Triste e Agora, Estou com Medo e Agora, Chico Beleza e estou lançando o Olho Mágico. E outras novidades que estão vindo por aí, que eu vou falando aí ao longo da nossa conversa. Muito bem. Paloma. E, bom, eu sou Paloma Blanca, também autora aí de livros infanto-juvenis. Tenho a honra e a alegria de compor esse trio aí de meninas superpoderosas. Sou autora de uma coleção que se chama E Seu Sentir, que tem como protagonista um gatinho azul muito fofinho. E além dessa coleção que tem 12 livros, ou seja, 12 emoções, também tenho a obra Pipapel. E, como vocês já, né, que me conhecem, sabem, todas as minhas obras aí geralmente permeiam o tema das emoções. E aí eu trabalho, né, nesse universo literário aí já tem cerca de 10 anos. Basicamente, para começar. Muito bem. Ana. Oi, meu nome é Ana Betoni, sou pedagoga, mãe. É, quando eu fiz o TCC da faculdade, eu me empolguei muito, assim, com a literatura, que eu usei literatura infantil, e com o tempo fui acontecendo de escrever histórias, muitas, assim, baseadas na infância da minha filha e da minha família, tendo muito filho agora, pequenininho, né? E aí tem um livro lançado, O Caminho até a Árvore, e em breve mais novidades. Muito bem, muito bem. Quem sabe a Ana se empolga e mostra alguma coisa pra gente, né, pessoal? E... Vamos. Eu já sei, Paloma, que a Ana também está se aventurando a escrever alguma coisa sobre as emoções. Está sim. Que é uma coisa assim que eu acho que é um fluxo que tem entre vocês, né? Vocês gostam de falar sobre as emoções de maneiras diferentes, né? Então, vamos lá, Fernanda, nossa docinho, né? A gente sabe que você, né, é a mãe do Chico Beleza, que é o seu xodó, né? Ah, mas agora tá chegando o Olho Mágico. Conta pra gente como é que tá sendo os altos e baixos do processo, como é você que fala muito pra gente, né, usar a positividade, tá lidando com as emoções, a sua experiência. Então, O Olho Mágico é um livro assim que está saindo totalmente fora do processo que eu estava acostumada a fazer. Né? Eu comecei nessa aventura aí de autora literária autora infantil na 2020, 2021. Então é tudo muito recente para mim. Eu nunca tive uma editora para me orientar, né, o que seria bom, o que é mais aceito no mercado. Eu fui com a minha intuição e, enfim, lancei aí os primeiros livros. Não deu certo com a primeira editora, né? Eu peguei os meus livros, vou fazer agora por conta própria, né? Estou fazendo a segunda edição do Estou com Medo, do Estou Triste, do Chico Beleza. Mas o Olho Mágico eu estou fazendo por uma outra editora, pela Caravana. Eu me inscrevi lá quando eles abriram para receber os originais e estou nesse processo aí já, sei lá, mais de um ano para lançar o livro. Ele está
para sair a qualquer momento. Hoje mesmo ficaram de me dar um retorno, assim. O livro está É, pronto. eu fui o primeiro a pegar, gente. Eu fui o primeiro a pegar. O livro está Como pronto. assim? Como assim? Você sabe se passou na minha frente, Eu hein? passei na Não, sua, eu passei na sua, ele comprou na hora, primeiro. porque na Mas hora, a Paloma foi a primeira de todas, porque o prefácio é da Paloma. aí, Parou por Desculpa, aí confesso que você, eu tive Marcos. acesso à obra antes. Isso é uma ah, lindeza. Então parou por aí você, Marcos. não, E Verdade. aí, assim, eu sei que está chegando. Eu estou super ansiosa, porque eu ainda não vi o livro, né, em mãos. A gente aprova só uhum, ele digitalmente. Mas é um livro que fala muito sobre a positividade, né? Porque assim, é olho mágico, um olhar mais positivo e divertido para a vida. E ele não é uma história com início, meio e fim. Ele traz situações da vida de uma criança, que também podem ser situações da vida de um adulto, e como você vai trabalhar esse olhar positivo, porque normalmente a gente tem um olhar diante de um problema, diante de uma dificuldade, né? A primeira coisa que vem assim, à nossa cabeça é algo negativo. A gente tem esse olhar negativo que é muito mais fácil, né, para a gente. Então a gente tem que trabalhar essa positividade. Então eu trago algumas situações como um quarto bagunçado, né? A criança pode olhar e reclamar, poxa, vou ter que arrumar isso tudo. Como ela pode olhar e falar, poxa, que bom que eu tenho muitos brinquedos, né? Que eu tenho como me divertir, como brincar. Então, são algumas situações trazendo esse desafio aí, que eu acho que é um desafio muito maior para os adultos, né? Porque a gente que vai ensinar para as crianças a ter esse uhum, olhar mais positivo, né? Mais divertido para a vida. aham. É E isso. falando em ensinar e olhar positivo para a vida, não, a gente você esqueceu de falar do seu jogo das emoções. Sim, tem o Jogo das Emoções também, que eu lancei no final de 2021. E aí estou mudando algumas coisas no jogo, criei novas cartas e estou criando novas emoções. Eu não Uhum, sei se essas novas emoções já vão entrar esse ano no jogo, mas o jogo hoje trabalha com as 5 emoções primárias, né? Medo, tristeza, raiva, amor e alegria. Mas uhum, eu já fiz aí um estudo para a gente criar novos personagens. muito bem. Aí tem o livro da raiva, né? Eu estou com raiva e agora, que é o próximo dessa coleção, que vai sair esse ano. Ele está num processo aí de ilustração e sai esse ano. E no livro da raiva eu já vou apresentar uma nova emoção que eu não vou falar. Eu duvido que Hum, vocês saibam qual emoção que ah, entra junto com a raiva. muito bem. É isso. Esse Ah, entra esse ano. muito bem. Meninas, Curiosidade aguçada. deixa eu perguntar pra vocês. Quando vocês assistiram Divertidamente 2, vocês não viram que roubaram a ideia do pochetinho da Fernanda, gente? É Roubaram, viu? Eu igual. podia estar milionária, Ah, porque poxa, eu tanto para vender livro infantil, ó. então. Sim. Podia estar milionária. Roubaram minha pochetinha lá. Minha Aham, Ainda dá para recorrer, hein, Fê? é, Vamos recorrer. então. Paloma, enquanto você, a nossa menina sonhadora, nossa lindinha, né? Que logo, logo a gente sabe que mais cedo ou mais tarde eu falei pra ela que uma hora o pessoal vai chegar em Ilhabela, vai ter uma estátua do azulzinho assim, né? A minha cidade ainda já pensou para virar um ponto ainda mais turístico, né? Só que É, no ramo da literatura. Olha que coisa boa que ia é, ser. Bom, vou falar um pouquinho então. Vou falar dos meus novos lançamentos e aproveitar para fazer um paralelo com as obras de cada uma aqui das minhas amigas escritoras, porque, para vocês verem, a gente tem um olhar, ainda que cada uma tenha seu estilo, a gente tem um olhar muito próximo, né? Vou falar, bom, meus novos lançamentos é a gratidão e é a solidão, que eu tive a oportunidade aí de lançar na Bienal do Rio de Janeiro, e mais do que isso, conhecer pessoalmente a querida Fernanda, que estava mais do que na hora, né? Nossa, tava, né? Pena que foi muito rápido. Foi corrido, foi rápido, mas deu Corrido. para dar aquele abraço gostoso lá. Então, hum, foi uma alegria. E falando em olhares, eu vou falar um pouquinho do lançamento da gratidão. Eu estava É lindo, muito, é lindo. muito, Adorei. muito empolgada mesmo para lançar esse sentimento, porque eu falo que escrevê-lo foi assim ainda mais especial, porque, né, no momento ali de construção do texto, eu trouxe muitos ensinamentos da minha mãe, porque a gratidão
foi algo que ela ensinou a todos nós desde pequenininhos, né? Então, poder ter essa oportunidade de falar sobre esse sentimento que tem o poder de mudar o nosso olhar, né? Contribuir para esse olho mágico. Então, para mim, é um presente poder trazer mais essa emoção para as crianças. E, fazendo esse paralelo com o olho mágico da Fer, né? Que não tem como a gente não ter esse olhar positivo para a vida se a gente não aprender a reconhecer todas as coisas que a gente tem aí que a gente pode agradecer, né? E a Ana traz isso na obra dela também, O Caminho da Árvore, né? Que a Kiri, ela tem esse olhar atento ali. É por meio da colaboração que a gente vê ali entre os insetos que ela vai aplicando isso no contexto dela, né? No lar dela, no dia a dia. Então, eu falei, que lindo, né? Que nós três nutrimos esse olhar aí mágico, positivo sobre a vida, né? Uhum. E meninas, vamos lá, conta como é que foi. Você falou falando muito rápido a Bienal, como é que foi? Né? Como é que foi? Né? Eu só tenho uma coisa a dizer. Ah. Quarta Bienal que eu tive a oportunidade de participar, e para mim foi a mais insana, gente. Muita loucura, muita gente, diferente da Bienal em São Paulo, né, Ana, que a gente pôde, dava para circular, dava para caminhar, tinha gente, mas... Estava impossível, estava impossível. Mas a do Rio foi... Não esperava, uma loucura. Eu não sei se também calhou de ser um feriado, né? Mas em São Paulo também foi Também feriado. foi, né? No feriado. Eu não sei, gente, assim, eu até, assim, é uma opinião minha que eles deveriam repensar. Sei lá, o lugar é o lugar, né, maior aqui que a gente tem para eventos. Eu nem sei se tem outro pavilhão, se eles poderiam expandir para mais um pavilhão, ou, sei lá, ter mais um dia, ou restringir mais os ingressos, porque no primeiro dia que eu fui, que foi no segundo dia de Bienal, também assim, eu fui no segundo dia de Bienal, num sábado, e num horário péssimo. Então, assim, quando eu estava indo, já estava, assim, pelo caminho, placas, ingressos esgotados. Só que, assim, isso era o quê? 2 horas da tarde. Então, assim, os ingressos já deveriam ter se esgotado muito antes, sabe? Porque lá dentro você não tinha como andar. Era desagradável, sabe? Você não conseguia chegar... Eu não consegui ver nada. Não consegui ver nada do que eu queria, eu consegui ver. Sabe o horário que eu consegui ver as coisas circular um pouco por lá? Depois das 7 da noite. E ainda assim tinha bastante gente, digamos, né, relativamente circulando. Tem que ter muita paciência, que não é o meu forte. Então, assim, eu não tive saco, eu não ia ficar lá. Ela é um docinho. Não ia ficar. A minha filha é igual a mim. Ela falou assim, mãe, eu vou bater em alguém. Eu vou chutar alguém, eu vou chutar alguém. Ela já tentando. Então, mas, cara, eu rodei por ali. O pavilhão onde tinha os livros infantis era o mais tranquilo de circular, e já estava cheio. Então, assim, aquela biblioteca imaginária, não tinha aquela área das crianças? Fantástica, né? Sim, uma loucura. Nem entrei, não consegui entrar. Uma loucura. Por fora só. Então, assim, muita coisa que eu queria ver, eu desisti. Falei, cara, circulei ali um pouquinho, eu queria ter pesquisado mais livros, sabe? Visto umas coisas e... Então, enfim, vai ficar para a próxima. Desde a experiência que eu tive, né, na Bienal do ano passado, e vocês tendo nessa, e vendo os números, as reportagens, meninas, me respondam vocês três. Eu não acredito quando eles estão dizendo que o brasileiro está lendo menos. Como assim, né? Eu não sei sobre... Assim, mas posso te dizer? Eu não sei. O sucesso da Bienal esse ano foram os Bobbie Goods. Então, assim, eu não sei. Minha filha queria comprar Bobbie Goods, de 18 anos. Queria, porque queria comprar Bobbie Goods. Eu não posso nem julgar, porque eu também queria, né? E fiquei pensando aqui com os Bobbie Goods. Mas foi o grande sucesso da Bienal. Então, assim, eu não sei. Eu não sei como foram as vendas, eu nem vi isso depois, assim. Obviamente, vende, né? Eu acho que as pessoas estão interessadas, sim. Eu acho que as pessoas continuam lendo. Eu acho que, assim, os formatos mudaram, né? Tanto que esse ano eles abriram muito para influenciadores e para TikTokers, né? Tinha muita gente falando de TikTok, porque os TikToks falam sobre... Acho que eles fazem uma resenha rápida, né? Sobre os livros. Então, que coisa que eu não consigo fazer. Eu
sei lá, eu não sou muito, eu não uso muito TikTok, eu nem sei, nunca vi, assim. Até vou dar uma pesquisada para ver como eles falam, mas pelas matérias que eu li, eles fazem acho que uma resenha rápida sobre o livro. Então, eu acho que muitos adolescentes acabam ou só pegando a literatura por ali, ou criando também, né, despertando uma curiosidade para ler o livro, né, já que eles estão falando, porque a gente viu, assim, nas matérias que eu vi aqui na TV, eu vi eles entrevistando muita gente jovem. Uhum. Então, pode ser, assim, tomara, né, que Sim, estejam, com certeza. E, né, por meio do digital, eles estão despertando para ler os livros, né? Pode E sem falar que, assim, eu acredito que, apesar de ainda não ter, né, muitos leitores, tem muita gente, sim, ou eu prefiro enxergar assim, ter esse olho, de que as pessoas estão lendo, as crianças estão lendo, os jovens também. Eu vou trazer um exemplo, assim, de escolas, né? Eu acho que nos últimos anos eu nunca tinha visto tanto engajamento por parte assim das escolas trazendo tantos projetos para fomentar a leitura, né? Então é o tempo todo professor falando, a gente está com um projeto de leitura assim, a gente tem um espaço e tal dia para fazer a leitura com eles, a gente está lendo mesmo que seja 10 minutos diários antes de começar a aula. Então, eu vejo uma mobilização muito grande aí por parte dos professores em sala. Falando um pouquinho da área da saúde, psicólogos. Gente, são os livros que são os recursos utilizados, Verdade. na maioria. Então, eu acredito que, né, mesmo que indiretamente, a gente está ali o tempo todo, nós como autores, os professores, os terapeutas, os pais, que eu vejo uma preocupação maior de introduzir a leitura ali em família, né? Até porque a gente sabe dos outros benefícios ali da leitura em conjunto. Então, eu sinto que está tendo, assim, essa procura e esse anseio por leitura. A Ana, acho que como pedagoga e como seu filho, filho ou filha, Ana, desculpa. eu já ia falar. Seu filho? A Ana tá observando, ela tá muito quietinha, Ana. Não, eu queria até saber dela, assim, porque o seu filho é pequeno, né? Não, a minha filha, ela tem 21, só que eu dou aula particular. E meus priminhos são pequenos. Pequeno. Então você tem um contato com criança, assim, diretamente, né? Porque eu Tem. acho que é mais fácil a gente sensibilizar as crianças, porque a gente ainda tem aquele momento lúdico quando a criança é pequenininha. Me lembro, meus filhos já são adolescentes, mas que eu deitava na cama para contar historinha antes de dormir, sabe? Que eles queriam isso. É verdade, agora eu lembrei que a Ana falou que a filha dela também está no momento de faculdade. E eu acho que eles vão perdendo isso, assim, quando eles vão crescendo, porque eles vão tendo mais acesso ao digital, né? Que quando era pequenininho, pelo menos na época dos nossos filhos, né, Ana? Você não tinha tanto, assim, já tinha celular, essas coisas, mas não era, acho que como é hoje em dia. A minha filha não tinha acesso, não. Não tinha. Os meus tinham também muito pouquinho, assim, para ver um desenhozinho, sabe? Para ver um filminho. Então, eu acho que assim, os meus filhos foram criados dentro de uma livraria. Assim, eu morava num bairro aqui no Rio, no Leblon, que tinha a livraria Argumento, que é uma livraria super famosa aqui, porque ela fazia parte das novelas Manuel Carlos. E meus filhos eram criados lá. Assim, o quintal da minha casa era Argumento. Era tão assim, eu deixava as crianças lá, pequenininhas, no olhar da galera de lá, que eu já conhecia, do segurança, dos vendedores, e ia fazer compras. Ia no supermercado, ia na farmácia. Então, assim, eles foram criados ali. Então, para eles era muito natural. À medida que eles foram crescendo, eles foram perdendo, infelizmente, esse hábito da leitura. Porque eu acho que, assim, a escola, a partir do fundamental, sei lá, fundamental 1 para 2, acho que já não incentiva muito. Não, mas quem tem. Mas assim, a escola, principalmente hoje em dia, né, que a Paloma chegou a falar do número de crianças na sala aqui antes da gente começar, é os pais que têm que ficar em cima mesmo, né? Sim, sim, mas Então, eu acho que assim, poderia. Eu acho que é um conjunto, né? Família e escola. Eu acho que a maneira como é colocado na escola, isso já, desde sempre, na minha época, acho que já era assim, é muito uma obrigação. Você tem que ler, porque você tem que fazer um trabalho, porque você vai ganhar ponto.
E aí você impõe um livro lá para eles lerem e eles acham um saco, eles não leem. Então, assim, não sei, sei lá, Talvez mudar a abordagem, né? mudar a abordagem. Porque é isso, os adolescentes não têm saco para ler. Mesmo porque eu gosto, só para complementar, uma vez me disseram que realmente quando se trata da educação infantil, a gente tem todo o cuidado de trazer esse encantamento, né? Olha a forma como a gente conta as histórias, como a gente traz o livro. Aí parece que chega na pré-adolescência, gente, não tem encantamento, mas é sério, é importante. Então a gente tem que manter. Então a gente perde um pouquinho de dar continuidade a esse encantamento para esse público, ainda que eles sejam maiores, eles podem ser encantados também, né? Assim como nós adultos que seguimos aí apaixonados e encantados pela leitura, né? Muito bem. Ana? Eu tenho algumas opiniões um pouquinho divergentes. O importante é, assim, o que eu fazia na minha casa, o que eu vejo várias pessoas que eu conheço, não, eles não têm livros em casa, as pessoas não têm. Então, como que o filho vai querer ler se não está vendo a família fazendo a mesma coisa? Né? Então, pessoas que eu conheço. E as escolas, a maioria delas não tem uma biblioteca. Tem aqueles livros por semestre, bimestre, sei lá. Uhum. Tem escolas que não renovam, sempre são os mesmos, até que tem grupo agora, né, de pais que eles falam assim, do ano que vem vai ser o mesmo, bora, vamos vender aqui. Então, eles não mantêm um livro para ter uma releitura, o que eu estou acompanhando no momento, né, os jovens, mais jovenzinhos. A minha filha teve sorte que na escola dela tem uma biblioteca, tinha, né, que ela já mudou, assim, absurdamente linda Escola do e meu filho cheia. não tem, eu acho um absurdo isso, não Não, tem. não tem. E se tem, já sei quando que vem você vai precisar, então toma, passa o livro, passa o livro. E assim, 5, 6 anos mais, o mesmo livro. Então não vai trazendo uma diversidade, né? Uhum. E em questão do consumo, que a gente estava falando antes da Bienal, muita gente, eu acho que é uma bolha que está crescendo um pouco, né, de leitores, mas pessoas mais ocupadas em ter o livro do que em ler o livro. Porque eu tô vendo muito pessoas que fazem conteúdo pro YouTube falando, gente, eu tenho essa quantidade porque eu recebo, porque é meu trabalho, porque é meu trabalho. Batendo muito na tecla disso, para as pessoas falarem, olha, vou fazer um inbox, vou fazer não sei o quê. E ter do que ler. A modinha, né? E a literatura não são tão os clássicos, né? Mas é legal, livros novos, conhecer novos autores. Óbvio, nós somos novas, né? Não somos uma Ruth Rocha, Pedro Bandeira, né? Mas a qualidade também, né? Fui na livraria esses dias, eu sempre vou na mesma livraria aqui e converso, todo mundo já se conhece lá, e falando do conteúdo do livro, a falta que está fazendo um clássico sendo introduzido, mas um clássico acessível, né? No fundamental, na escola, você não entende. Fala, por que eu vou ler um Dom Casmurro se eu não estou entendendo o que ele está falando? Então, precisa dessa adequação, como vocês estavam falando mesmo. Enfim. Mas aí eu acho que dentro desse contexto todo, os TikTokers podem ajudar também, né? Que é Não, isso, se eles todas as trazem ali, plataformas tem a galera que se importa, a galera que quer ter os porque eles vídeos. trazem a coisa mastigada, né? E aí você desperta essa curiosidade no jovem de buscar aquele livro. Então eu vi, por exemplo, que assim, aquele Rafael Montes, acho que as pessoas, isso que você falou assim, que é moda você ter o livro. Você quer ter o livro do Rafael Montes porque os livros dele estão virando série, né? Estão fazendo sucesso, e aí você quer ter o livro dele. Às vezes você nem lê, às vezes nem é o estilo de livro que você gosta, mas você quer ter porque ele está na moda. Então, deixa eu comentar uma coisa com vocês, meninas, viu? Eu fui no DOF, que foi após a Bienal, né? Aqui em São Paulo, que é o Diversão Offline, que tem jogos de tabuleiro e livros, né? E aí eu fui falar com o autor, falou, eu gosto do seu livro desde aquela época. Aí ele chegou pra mim e falou, você gosta de tal parte? Eu falei, cara, não tem tal parte, né? Ele falou, só pra saber se você leu. Olha só. Exatamente. Eu falei, você me desculpa, pode, mas não tem essa parte no livro. Ele falou, não, só pra E saber se se fosse você leu. comigo, ia me pegar, porque eu esqueço de tudo Tava mesmo. sempre. Eu ia falar qual parte. Eu Não ia me ter lido tudo e já ia ter esquecido tudo. Já não É, estava e ferrado.
Eu acompanho uma moça que faz uns conteúdos pro Instagram de livro e ela é muito engraçada. Ela fala assim: eu amo resenhas de 1 estrela da Amazon. Ai, podia falar Amazon, não sei. Pode. Então, É que ela tá quer lá pra publicidade. você avaliar o livro, né? Uhum. A maioria das pessoas buscam lá. E aí os jovens, falando mal dos clássicos, porque não estão entendendo. É muito divertido esse Instagram, porque daí ela mostra o livro e fala, gente, como que pode? Né? Falando mal da Clarice Lispector, falando mal de Ah, vários. Você não, não pelo pode amor, entender. Clarice não pode falar. Eu tenho um crush nessa mulher, meu Deus do céu, se ela estivesse viva. Mas é engraçado, sabe? Porque, olha, eu outro dia comprei aqui nesses sebos que ficam na rua, sabe? Esses caras que estão vendendo livro. Comprei Amo, por R$ 10 amo. um livro de contos do Nelson Rodrigues. E, cara, assim, eu me surpreendi, sabe? Porque eu falei assim, caraca, umas palavras que a gente já não usa mais, um jeito de escrever totalmente diferente. Mas, enfim, né? Eu me prendi porque eu gosto. Mas eu fico pensando, eu queria que minha filha lesse, né? Porque ela, enfim, é atriz e tudo. Eu queria que ela lesse. Mas eu não sei se vai prender. Quem sabe mais pra frente, ela é um pouco mais velha, ela tem um entendimento diferente. Um Ô, repertório também, né? Mas Ana, Hum? a Paloma mostrou seu livro, mas você não mostrou o livro. Ah, tá aqui. Poxa, a calma Paloma aí. tá fazendo seu merchan, poxa. Ó, Ela não falou faço Ah, também, merchan não do pode. olha os Guilherme, merchan não. lá. Foi Tem um primeiro. aqui, que vergonha. O Ana, eu não tenho o seu. Como é que eu faço para comprar o seu? É com você? Tem um link? Eu não tenho o seu. Ah, o meu ainda não tá, porque link assim é comigo mesmo. Depois a gente conversa. Tá. Mostra. Olha lá, tá aqui o caminho da Ó. árvore. Aqui. A parte que a Paloma falou é uma das partes que eu mais gosto da ilustração. Ah, eu gosto de tudo, na verdade, porque quando chegou a gente meio que se apaixona, né? Pelo livro de achar aqui. Sim, Então, e é tão bom. eu até hoje eu não consigo assistir Ah, que o vídeo lindo. da Fernanda sobre o Chico Beleza sem me comover. É muito bonito. É É muito lindo. bonito Aí, ó, demais. eu buscando aqui, achei aqui em casa dois, Paloma já garantiu um, já vendi os dois, então. Ah, Vendi os muito outros, bom. porque gente, eu quase surtei. Eu estava arrumando aqui algumas coisas, aí eu vi uma sacolinha ali num cantinho, quando eu abri, tinha acho que 5 exemplares do Estou Triste e 2 do Chico Beleza. Olha que Meu achado. Deus! Aí eu vi que Olha, você falou que você não tinha, depois você postou que tinha. Eu falei, ué, é. Não, Achei o quê? Domingo à noite, sei lá, que eu achei. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Eu tava procurando um exame que eu tinha, tava um monte de coisa empilhadinho. Eu falei, olha Olha isso, só. ai, Fernanda. Não, e antes de você chegar, Fernanda, a Ana tava falando, né? Que ela arruma, se vocês verem o nosso outro vídeo, né? A estante dela tá o layout, tá diferente. Ela falou, eu reorganizei aqui a minha estante, Marcos, mas eu não tô achando nada. Eu falei, tecnicamente isso é contra a questão de reorganizar, né? mas é isso, porque a gente se acha na nossa Já bagunça, mudou. entendeu? Isso, é verdade. Eu notei que vocês três têm um método na loucura de vocês, né? E falando em Tem uma método, lógica, sempre tem uma tem, lógica. porque, por exemplo, a Fernanda, ela é natureza, ela quer estar na natureza, perto da água, né? A Paloma, ela tem que estar fazendo alguma coisa com a família, alguma coisa assim, né? A Ana, né? Ela tem aquele lobo branco misterioso que vive na casa dela, né? Que eu acho que é o animal de suporte emocional Linda, dela, linda. maravilhoso, né? Eu percebi que vocês têm essas formas, né? Que como vocês se expressam, que eu acho que é o método na loucura de vocês, né? Aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho por que que isso é importante, para o pessoal entender que às vezes a gente precisa, né? Ana, começa você agora. Vai, a gente fala Fala do muito, seu né? bebê, Ana, que a gente quer saber do seu bebê. ai, ela tá doentinha, então ela tá Ah, sendo de suporte. Ai, tadinha. Hum, Na verdade, ela é da minha filha, né? Minha filha, ela ficou 10 anos na mesma escola. E lá era o dia todo. Então, quando acabou o terceiro ano do ensino médio, ela ficou perdida, porque não tinha mais para onde voltar, não tinha mais as amigas, todo mundo fazendo uma faculdade, cada um fazendo uma coisa, ficou perdida. Ela ficou meio deprimida e o sonho dela era ter um husky siberiano. Gente, eu moro num apartamento minúsculo, vocês não estão entendendo. e husky Ah, siberiano é assim, um um cachorro que husky. fica parado, né?
Não, ela fica. A minha cachorra, ela não uiva, ela não late, ela fica parada o dia todo. Ela é muito estranha, assim, ela é diferentona, assim. E aí a gente trouxe o cachorro e logo ela passou na faculdade. Aí não dá pra ela morar muito longe com o cachorro, né? Então ela ficou aqui. Aí for ver, no meu ninho não tá tão vazio assim. Só A duas história é aqui. clássica. Se eu comprar o cachorro, você vai cuidar? Vou, mãe. Entendeu? Sempre assim. O meu também, o meu tá aqui, ó, deitadinho Então, aqui. e o nome? O nome, Ana? Ah, o nome da minha cachorra é Alaska. Ela tá deitada lá na sala, ela não quer vir. Ah, Ela não vem. Se você chama, ela não vem. Se joga bolinha, ela não pega. Tadinha, Entendeu? será que ela tá e seu deprimida? cachorro é um Não, ela só gato? fica. Então, ela só fica feliz lá na creche, assim. Ela é feliz aqui em casa, mas ela é um cachorro. Depois eu descobri que é da raça mesmo, ser fujão, não ser obediente, quase impossível adestrar, porque é um cachorro muito independente. Então ela não é carente, tipo um Tem golden. personalidade, né? Tem Então, É personalidade dessa dele. raça, eu não então, sabia, e ba- não aceita ficar sozinha. então, basicamente, a sua filha foi fazer faculdade, mas você ainda tem um adolescente. Ela é igual, ela, se eu falar que a minha cachorra tem o mesmo Não hábito também, ninguém fala, se acredita. tranca no Não quarto, fica gritando, obedece. não quer interagir, é um Eu adolescente. chamo ela, me esguela, eu falo, vem, vem, vem. Hum, Eu jogo a bola, pega a bola. Não, nem na É isso, creche, ela vai na creche 2 vezes por adolescente. semana a 3. Aí lá ela fica louca, tudo. Só que eles jogam a bolinha, ela não brinca, ela fica só olhando. Tipo assim, deixa eles pegar, eu vou ficar aqui olhando. Não vai, não pula na piscina, não quer Adoro. saber. É, Adolescente. gente. Adolescente temperamental. isso. É o jeitinho, a gente vai acostumando, né? Mas dá pra ver que ela é o seu xodó, né? Ela é. E você, Paloma? Ou seja, nós três, cada uma tem o seu, né? Seu Tem. amiguinho, seu companheiro aí, animal. A minha, no momento, é a Mia, né? Eu tinha 2 gatas. Cresci muito com cachorro em casa, sempre gostei, mas depois, né, de adulta, eu morei um tempo em apartamento, para a gente pareceu mais fácil ter um gato, né, do que cachorro. E encanto à primeira vista. Gosto muito de gatos. Eu tinha 2, a Pipoca e a Mia, mas agora tenho só a Mia, que também eu acho que o animal puxa muito o estilo do dono, né? Ai, Ela gosta de ficar na dela, é maluquinho. bem reservadinha, se achega assim aos poucos, é bem independente Você se também. inspirou nela para fazer o gatinho? Quando você decidiu fazer o personagem? Eu falo que em partes foi uma homenagem às duas, porque na época quando eu escrevi eu tinha a Pipoca e a Mia, né? Então, na decisão, né, de escolher, vou fazer com uma criança ou um animal. Eu achei que escolher uma criança, uma menina ou um menino, pudesse interferir talvez na escolha, né? Talvez não, mas na minha cabeça poderia ali interferir na escolha da criança na hora de comprar. E aí eu pensei no animal de estimação, num animal, e aí veio as reflexões, questionamentos, que animal, né? Poderia ser um panda, que eu acho super fofo, ou um outro, só que eu falei, eu preciso de um animal que faça parte do dia a dia, né, da criança, para gerar mais conexão. Falei, é um animal de estimação. E aí eu olhei para as minhas 2 gatinhas, né? Falei, não tem como não ser um gato. Aí foi um Sabe gato. que engraçado, eu uma vez conversei com uma editora e ela diz que não aceita fazer livros infantis sem personagem humano. Sem ser personagem humano, é Sem ser sempre personagem humano. humano. Sempre humano. Se for animal, ela não aceita, ou ela tenta conversar com o autor para ver se poderia mudar, porque para ela tem que ser humano. Curioso. Eu, no caso, depois a gente talvez entre no assunto de projetos, né, que a gente esteja desenvolvendo, mas eu vou antecipar só um pouquinho. Inclusive, é uma história que a Fer conhece, né, que eu escrevi recentemente, que Tem Monstros no Meu Armário. E aí, pela primeira vez, eu estou usando uma personagem, uma criança. Então, tô assim, e tá estranho para mim, porque eu, né, escrevi a coleção É um Gatinho Azul, a Pipa Pel é uma pipa, então agora eu tô trazendo um personagem humano, e aí acho bacana, né, a gente explorar, ver o que Sim, funciona. com certeza. Fernanda? Você falou essa coisa de estar na natureza, assim, isso foi uma coisa que eu sempre gostei, mas que
se intensificou muito mais depois que eu comecei a estudar psicologia positiva. E assim, depois que eu comecei a estudar psicologia positiva, é que também me despertou para escrever os livros infantis. Então, assim, foi uma grande mudança. Ai, olha que Olha a cara de poucos amigos. Mãe, por favor. filha da Ana, vergonha. olha, mãe e filha mesmo. Oi, Alaska! Ai, Eu tô dodói. Por isso que eu tô com essa carinha de cabisbaixo. o que ela tem? Ah, ela não tá se sentindo muito bem. Tá com. Querendo dizer, ela não gosta de pegar os pobres, esquece isso. Não gosta Eu de acho que a fome. Alaska precisa virar um personagem de um dos seus livros, viu, Ana? Ó, fica a dica. Eu já tenho, você Linda. acredita que eu já tenho, só que eu não sei como colocar as coisas, porque eu ia fazer situações de criança no dia a dia, mas só animais de cachorro lá na creche. Então é segunda, terça, quarta, colocando situações, sabe? Mas eu não sei por isso num papel de, tipo assim, como que eu vou fazer ela ser isso? Deixa eu vir a Isso chuva na minha de ideia, cabeça. gente. Ai, gente, você sabe que às vezes eu acho que assim, a gente fica pensando. Paloma pensa pra caramba. Paloma é uma coisa, um exemplo. Porque Não, mas às vezes tudo é equilíbrio, né, Fê? Às vezes eu penso demais e aí só fica no pensamento. Não, mas certo. você trabalha o texto de uma maneira muito diferente, assim, que eu acho muito interessante, sabe? Eu não sei se é porque você já deu aula, porque você está dentro, né, de uma editora grande, então você vê também como é que são os processos, mas eu acho que quando a gente tem a ideia, a gente tem que botar ela logo no papel. E aí depois a gente vai melhorando. Eu, às vezes, melhoro ela muito rápido e já quero soltar, o que é um erro. Paloma maravilhosa fica lá horas e vê e revê, não sei o quê, e aí quando sai é esse sucesso aí. Mas por que você acha que eu seguro, né? Porque eu tenho. Não é só questão de maturidade, às vezes é insegurança também. Eu falei, deixa eu ler esse texto de novo. Deixa eu Sim, olhar mas esse eu texto. acho que assim, você tem um olhar muito cuidadoso, sabe? Eu fico pensando, se a Paloma fosse fazer um texto, um livro junto com a Paty, a minha ilustradora, nossa, ia demorar 5 anos para sair o livro. Tá vendo? Aí, Porque Patrícia, minha filha, ela vai, ela faz o tracinho e muda, e ela vê um detalhe, e ela me manda 5 opções de uma imagem. Eu fico, Patrícia, pelo amor de Deus, me manda uma e tá tudo certo. É porque aí o artista tá realmente preocupado em agradar, né, o Sim, criador, né? mas eu acho ótimo, porque assim, ela, né, quando eu falei naquela live que a gente fez, que eu, né, a gente trocou, né, um texto, né, para eu ler o dela, ela leu o meu, e aí foi muito engraçado, porque ela mandou o texto, eu li, fiz 2 observações ali, aí ela falou, eu ainda não tive tempo para ler o seu, não sei o quê, eu vou ler, que eu gosto de mandar. Filha, mandou um, assim, não, mas aqui, eu acho que não sei o isso é mania de revisor, É, filho. vergonha. Eu falei, meu Deus, ela deve ter achado que eu nem li direito o texto dela, né? Tipo, Não, você vê que gostosos os estilos, né? A Fer já veio no áudio, porque ela é bem comunicativa. Eu adoro ouvir, né? Mas para mandar áudio eu tenho. Não é sempre que eu estou bem para mandar. E ela mandou o áudio, ela falou do livro, eu falei, que gostoso. Me passou ali os pontos, observações, né, pontuais mais interessantes que eu não tinha enxergado no meu livro. Já no meu pode ser muito a questão da mania de revisor. Antes de me ver, me tornar autora, eu era verdade que você é revisora, gente. revisora, tá Então, certo. meu trabalho era olhar o texto, colocar os comentários aqui e ali. Então, já... Mas é isso, mas é porque ela. E aí ela tem esse olhar de chamar. Porque aí, assim, ela leu o livro do TDAH, né? Então, é um livro que, para mim, ele saiu muito natural. E aí, como eu falei lá na nossa live, assim, como é uma vivência minha, né, com a minha filha, como se já assim, já estava tudo dentro de mim e eu fui colocando, e para mim era muito óbvio de entender aquilo tudo, mas né, para outra pessoa que está lendo talvez não seja tão óbvio. Então a Paloma foi me mostrando ali alguns lugares assim que você melhor explicar isso aqui, em que situação, como é que aconteceu, entendeu? Porque para mim eu fui soltando. Mas quando eu tive a ideia de escrever esse livro, eu falei assim, cara, eu vou escrever esse livro agora. E aí eu comecei a botar a ideia no papel. E aí é isso, eu segurei, e tá, quer dizer, segurei nada, né? Que eu sou ansiosa, eu já mandei ele lá para a caravana, mas ninguém ninguém me deu resposta até agora, então não vai rolar mesmo. Calma, calma, Mas Fernanda, calma. ainda é um texto que eu vou sentar, eu vou rever em cima
né, de todas as E, observações que a Paloma e fez. você, Ana, como é que você faz? Você é cuidadosa que nem a Paloma ou você fica ansiosa que nem a Fernanda? Eu escrevo, eu tenho a ideia, é umas coisas muito loucas que acontecem. Às vezes eu tenho a ideia toda, às vezes só algum, algumas coisas, assim, alguns detalhes eu coloco. Quando eu escrevo, eu deixo ela lá guardada uma semana. Aí eu releio para ver se faz sentido o que eu queria realmente falar. Porque às vezes, que nem a Fernanda falou, faz sentido na minha cabeça, porque eu tive a ideia, porque eu sei o contexto. Mas às vezes, para a outra pessoa entender, demora um pouco. Então eu falo que eu deixo ela lá no forninho, esperando um pouquinho para ver se vai ficar do jeito que eu quero. Hum. Mas eu tenho uma dúvida com vocês, né? Eu faço diferente, mas às vezes quem está assistindo pode querer, eu vou começar a escrever também, e como eu faço para enviar para uma editora, para um ilustrador ou para uma pessoa que eu não conheço? Vocês registram eles? Eu registro quando eu mando para os ilustradores, ou para uma pessoa assim, para um revisor que eu não conheço. Eu Eu faço esse sempre, registro, e vocês? eu sempre registro. Apesar que eu tenho duas coisas registradas, mas eu registro. Eu sei que é o ideal, mas eu ainda não faço isso, Não. né? Tem um argumento de que tenho como comprovar que é meu. Se alguém algum dia se apropriar da minha história, eu tenho como comprovar que é meu. Mas claro que autoras, amigas me falam assim de, né, ainda mais conforme a gente vai publicando mais, a gente vai fazendo o nosso nome, é melhor ter essa precaução aí, né? Sim. Eu faço pelo Biblioteca Nacional. É É. barato, Sim, é R$ 20. barato. É. Eu, na verdade, quando eu comecei os primeiros livros, eu tinha uma editora, né? Então, assim, a revisão, eles fizeram a revisão, a ilustração era minha, né, com a Paty, então, assim, o meu acordo com a Paty é um acordo super de boca, a gente não tem nada, mas o personagem é meu, né? Que Assim, é o importante, né? o Manter o personagem é personagem. meu, e eu tava até já com a documentação toda para registrar, que muitas pessoas têm falado isso, que eu tenho que registrar os personagens. Uhum. É um fato, assim, eu preciso. Mas é isso, eu tenho como comprovar que eles são meus e até a Patrícia, enfim, que eu confio e eu tenho certeza, né, que ela não falaria, não, esses personagens não são da Fernanda, foi a Fernanda, fui eu que criei, ela colocou ali, ela traduziu para o papel tudo que eu queria, mas os personagens são meus. Uhum. Agora, como eu nunca mandei nem nada meu para um ilustrador que não fosse a Patrícia. Só esse agora do Olho Mágico, que foi o ilustrador da caravana que fez, né? Então, assim, hoje eu tenho esse contrato com a caravana para o Olho Mágico. E para os outros, quando eu rompi com a editora, eu tenho um documento, né? De E quebra de contrato. os direitos autorais são meus. Certo, certo. Então, o que eu fiz? Eu pedi um novo ISBN para os livros, né? Registrei de novo para fazer uma segunda edição. Então, o Estou Triste, Estou com Medo e o Chico Beleza hoje são meus. E eu não vou botar em nenhuma editora, eu vou lançar, quer dizer, né? Vou fazer novas edições, vou vender por mim. E a mesma coisa que eu vou fazer com a Raiva. Uhum. A Paty está ilustrando e vou entrar lá na Câmara Brasileira de Livro, vou fazer os registros lá necessários e vou Bola pra lançar. frente. Bola pra Sim. frente. Boa, Muito deixa eu bem. aproveitar, já que a Ana está antenada aí. Ana, quando você faz o registro, você só tem a história, né? Se o título da história sofrer alteração, nada me impede depois de atualizar. Quando você faz na Câmara Municipal para falar que você detém os direitos daquele texto, você pode mudar. O que fica difícil de você mudar é quando você faz o registro na CBL. Na CBN? Porque daí você já vai mandar o livro pronto lá para você fazer o ISBN e a ficha catalográfica. Sim. Entendi. Que daí é difícil, você manda aí você muda um monte de coisa e fala, mas não é o mesmo que você me enviou para fazer Então. a ficha catalográfica, né? Então aí isso muda. Então, para a CBL, o indicado mesmo é que a gente faça o cadastro quando eu já tiver com o livro praticamente Quando estiver pronto. Pronto. Mas O que da eu Câmara faço. Nacional, Quando eu fiz o CBL do meu conto, eu mandei uma observação. Esse conto foi um capítulo de um livro transformado em conto para quando sair não dar algum problema. E eu nunca fiz nada com os meus contos. Assim, eu tenho alguns contos escritos,
Inclusive, amanhã sai o resultado do concurso. Vocês, por favor, façam um pensamento positivo, porque eu estou super acreditando que eu vou, É isso aí. ganhar. Já tenho projetos para gastar o dinheiro, já estou super contente. Opa! E aí, eu não tenho registro nenhum também desses contos. Não fiz nada. Mas Câmara isso- Nacional, é É. rapidinho, você pode fazer hoje, né? E aí você já tá garantida, né? É realmente. A minha ideia é juntar esses contos e Fazer uma lançar coletânea. Fazer uma e coletânea. Fazer lançar um um livro. livro. Mas é bom saber até, né, que a gente Muito bem. é bom assim ouvir o que a Ana está falando, porque às vezes a gente vai deixando solto e uma hora pode dar problema, né? Muito bem, Tá. pessoal, voltamos. E agora, né, as nossas meninas super poderosas vão contar pra gente de novidades, de lançamentos, futuros projetos, né? Na live com a Fernanda, eu até a gente teve umas ideias legais. Eu fiz uma reunião com a Paloma pra gente organizar isso aqui. A gente também teve umas ideias legais. E a Ana tem surpresas aqui que ela tá aguardando pra ver a reação das meninas, né? Vamos lá, para deixar o pessoal na expectativa, né? Não pode começar com a Ana. Vamos deixar o pessoal ficar na Eu ia falar para começar com a Ana. Ah, então vamos começar com a Ana. Vamos deixar a Fernanda feliz. Vamos lá, Ana. Conta pra gente. Eu falei na outra live que a gente fez que eu tenho mais uns livros, né? Uhum. E eles estão no ajuste final. Por quê? Eu levei para uma pessoa que trabalha com edição e diagramação a mais que a minha idade. E aí tem um ponto que ela achou um pouco repetitivo numa frase, ela pediu para tirar. Então esse aqui a gente vai ajustar, só para tirar essa frase já vai entrar para venda. Já tem um livro aí pronto. Sim, esse quando a Já gente faz fez uns nosso 2 anos primeiro, que ele tá pronto. nosso você primeiro acredita? bate-papo, ela mostrou esse livro. Esse aqui sobre Ela- as gêmeas, que elas aprendem a brincar sem o celular. A avó mostra uma foto, aí elas descobrem que é a mãe delas e que elas andou de bicicleta e brincou com um catavento, elas querem, então elas ficam sem o celular e brincam como antigamente. Muito bem. Aí esse aqui da Ashley, a cacheada, ela vai decidir se ela tem cachos ou não, né? Uhum. E dentro ela usa frases de power pose, que eles falam, né? Você ficar em frente ao espelho e declarar coisas boas ao seu espelho. Afirmações, né? Que legal. Muito bem. E esse aqui é a continuação, a Kyria são 7 livros, mas não continuando a história, mas histórias independentes que a Laura já fez. Ai, vai cair aqui, deixa eu pegar. Ela coloca o óculos e começa a ter um olhar diferente. É muito legal. Olha, esse A Paloma pode já fazer viu, um né? combo com olho mágico e com óculos, ó. Tá E o vendo óculos como vem nossa... pra cortar. O óculos vem pra cortar. Olha, que máximo. E aí o spoiler. Eu já tinha falado, mas eu recebi, mas está ainda bem precisando agora, vai montar o livro, a gente só recebeu as imagens desse, né? Que é sobre empreendedorismo, que é a Branca de Neve e os 7 Ajudantes. Meu Deus! Que legal. Ana, te ajudando. Ai, adorei. Peraí, volta um pouquinho, ó. Volte. Fernanda, tira o óculos. Essa Branca de Neve tá parecendo muito com você, as bochechinhas Quem Quem me rosadas. dera ter esse cabelo lindo, esses olhos Não, mas azuis. agora a Ana vai mostrar o que vai fazer sucesso com as mamães, porque os 7 ajudantes, um deles é um pouquinho sarado. Mostra pra gente, Ana. Mas tem a ver. Eu deixei em cargo do ilustrador. Do ilustrador, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver a reação das meninas. Quero ver os ajudantes. Barcos. É assim, ó, deixa eu explicar como surgiu essa história. Eu também trabalho de copywriter, né? E aí eu recebi de uma editora a incumbência de fazer algumas livros infantis falando sobre economia para criança, poupar, essas coisas. E a autora já tem um livro publicado para ensinar as crianças a poupar e investir, tipo 12, 13 anos, e ela tem, já está publicado umas histórias, os 3 porquinhos, alguma coisa, né? E aí eu tive essa ideia, só lendo e ajustando a história para ela, já estava pronta a história, falou só ver se tá infantil mesmo. E aí eu tive a ideia de fazer ela empreendendo com os... Bacana. Com Meu, as imagina maçãs. você Agora- com os contos clássicos. Agora ela ficou e com você- vergonha. Olha lá. Oh, meu Deus, nada, máximo. Esse eu falei que parece salsicha do Scooby-Doo, aquele É magrinho. verdade. Ai, é gente, verdade. esse Marcos, as ideias dele.
E também E tem. vai agora também um livro que vai ensinar a criança a administrar o tempo, que esse também está finalizando, né? Então ele usa uma ampulheta para falar, por exemplo, agora é hora de escovar o dente, toma banho. Então toma banho, escova o dente e põe o uniforme. E cada coisa ele vai ter tantas viradas na ampulheta para entender que vai ser naquele tempo que ele vai fazer. Até não precisar mais. Aqui a capa, né? O Bacana. livro vai ficar pronto, mas a capa está aqui. Ó, que Ai, que Nossa, Ana, que legal. máximo! Ana, você já Vira tem tempo. vários assim prontos. Você já tem até o livro aí. Por que Vai. você ainda não lançou? Tá no ajuste final, porque eu levei para essa moça olhar e ela falou: Ana, acho que essa frase tá um pouco repetitiva, vamos dar uma tiradinha. Tinha uma Ah, palavra que realmente precisava trocar em uma, ela vai trocar e só, daí já vou lançar. É que eu tava Ô, primeiro lançando esse aqui. ô, Dá Ana, muita insegurança lançar. Muita O do insegurança. Vira-Tempo vai vir com uma ampulhetinha de brinquedo para as crianças? Não. Ah, quem dera, né? Ah, Eu sou autora independente, Não Marcos. parece. fazer Márcio, um carece demais. catarse! Vamos Esse fazer um aí com os óculos catarse! para recortar já deve ter sido caro. Sim. Vamos fazer um catarse! Qual- Quem Com contribuir Qualquer um coisinha tanto que você ganha. faz de diferente no livro já encarece pra caramba. É verdade. Vamos pensar sobre isso. E Vamos. aqui tem uma lista de 37 livros que estão prontos, que eu preciso só mandar ilustrar. Gente, Olha essa você é uma mulher. máquina de escrever livros. Ela é. Então. É que eu falo, a Ana, ela é muito quieta, que ela tá sempre criando. A gente tá conversando, ela tá fazendo anotação, gente, de ideia, Exato. né? Que isso, gente, Então. 37. Eu achei que eu tava bombando aqui, que eu tenho umas 3, 4 historinhas prontas, e a Ana com Olha 37. ela aí. Ô, Ah, Ana, e aproveitando dessa lista de histórias, elas estão prontas, né? Prontas. Você está se aproveitando de concursos para, né, mandar umas histórias suas, ou você vai tentar tudo de forma independente? Ou Eu depende? preferi, por enquanto, tudo independente, porque e quando eu faço, eu já imagino como que eu quero, como eu não quero, as coisas. uhum. E eu Uhum. prefiro ficar com ele pronto, enviar para uma editora, ele pronto, ou quem sabe mais para frente eu abro a minha editora, que eu acho que vai ficar mais prático para resolver todos os meus problemas. Mas vem cá, é fácil você ter ele pronto e mandar para uma editora? Ele prontinho, as editoras já aceitam? Aceitam? É possível. Eu conheci, tem uma ilustradora, eu achei muito bacana, né? Esse formato que ela trabalhou. É que ela é ilustradora também, né? Então, ela escreveu, ilustrou o livro, e aí ela fazendo a divulgação do livro, uma editora veio até ela e falou: Nossa, gostei do seu livro, gostaria de publicar com a gente? E aí ela aceitou. Então, acho bacana também essa possibilidade que a gente tem quando faz de forma Não, mas calma aí, independente, né? você diz o livro pronto, a Bom. ilustração e o texto. Não necessariamente porque assim, eu fiz alguns contatos quando eu estava tentando, não lembro se era o da raiva já, mostrando já o do medo e o da tristeza, falando, olha, eu já tenho pronto o medo e a tristeza e vou lançar o da raiva, porque algumas editoras com quem eu conversei queriam criar tudo, sabe? Não queriam aceitar meus personagens. Algumas editoras são assim. Eles podem propor uma edição, né, digamos, atualizada, uma nova. Pode acontecer também. Então, agora, Fernanda, seus lançamentos, Fernanda, que a gente sabe do Olho Mágico, os seus projetos. Assim, eu não tenho assim muitas novidades além dessas que eu já falei, né? O Olho Mágico, assim, concreto, o Olho Mágico e o Estou com Raiva e Agora. Eu estou fazendo alguns outros projetos que não são livros, eu estou fazendo junto com uma amiga. Quer dizer, é um livro, é um e-book sobre as emoções, mas para adultos, né, para mulheres, mas trazendo um pouco de conceito e muito mais ferramentas para se trabalhar. Assim, alguns testes, alguns exercícios. E aí eu estou fazendo isso junto com uma amiga. A gente está escrevendo, vai ter um pouco de conceito, então a gente ainda está escrevendo um pouco desse texto para apresentar o que a gente quer. Tem um outro projeto que eu estou desenvolvendo aqui com uma amiga aqui do Rio, que é uma psicóloga, né, que também fez psicologia positiva, mas ela trabalha aqui com TCC, e a gente está conversando bastante para a gente desenvolver algum produto aí infantil,
que a gente ainda não chegou a uma conclusão do que vai ser. Se vai ser um jogo, se vai ser um livro, se vai ser um workshop, enfim, com alguma ferramenta, Uhum. mais algum produto para a gente trabalhar com crianças. E eu tenho, né, alguns livros que estão prontos, e aí... Não, mas aí assim, por exemplo, eu tenho um que é A Vida é uma Montanha Russa. Eu não sei se eu mandei esse para você, Paloma. A gente conversou sobre ele, mas eu não vi a história. Então, A Vida é uma Montanha Russa, o que eu fiz, gente? Eu acabei de fazer isso com o Baú das Emoções. O Baú das Emoções, eu criei, né, um e-bookzinho básico ali, um PDF, R$ 10, só para movimentar a vida, sabe? Assim, R$ 10 é uma bobeira. Mas por quê? Foi um livro que eu criei com a inteligência artificial da seguinte forma: eu peguei todo um texto que eu já tinha, falando sobre a importância das emoções, transformei esse texto numa linguagem infantil. Aí, obviamente, né, eu fui ajustando ali dentro do que eu queria e pedi para a inteligência artificial criar as ilustrações. E aí eu fiz. Porque aí, né, é uma coisa que, enfim, vai mais rápido para eu criar um e-book, porque aí eu nessa ansiedade de ficar com uma coisa ali pronta, e eu não vou conseguir fazer tudo de forma independente, criando 1000 histórias, assim. Então, e aí eu estou começando a montar A Vida é uma Montanha Russa dessa maneira. Eu já tinha todo o texto, aí eu estou fazendo alguns ajustes no texto e comecei a pedir para a inteligência artificial criar as ilustrações. Mas ainda não, as ilustrações não estão exatamente como eu quero. Eu estou brigando lá com a IA, sabe? Me dá uma raiva, fico xingando ela, aí eu mando cair isso. Ela... até caiu o telefone. Essa é a nossa Fernanda, ela é intensa. Porque, cara, eu falo assim, mudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela muda por uma coisa totalmente diferente. Eu falo, caraca, cara, não é possível que a pessoa não está entendendo o que eu tô falando. Ela ajuda, mas atrapalha. Exatamente. Ajuda, mas atrapalha. Aí, se eu mostrar para a Paty acho que vai surtar, vai querer fazer tudo. Então, não vou nem mostrar para ela, que ela vai ficar louca se ela souber que eu estou fazendo isso. Mas é porque, assim, eu quero botar a história para circular, entendeu? E, assim, não vou conseguir fazer isso agora, assim, de uma maneira, assim, pegar uma ilustradora legal, fazer... Pode ser que no futuro eu faça, mas como eu ainda estou no processo de botar a raiva, né, para acontecer, porque eu quero ter direitinho, né, a coleção, eu fico pensando como é que eu vou fazer com esses outros. Então, eu tenho A Vida é uma Montanha Russa, que está nesse esquema aí. Tenho o TDAH aí agora, né? Que vou, em algum momento, sentar e trabalhar em cima das observações da Paloma, porque acho que esse é um livro que vale ter um olhar assim, mais profundo, porque eu também, como eu falei para vocês, é um livro que veio da minha experiência de mãe, né, de como a minha filha se comportava, mas eu não tenho nenhum olhar ali de uma psicóloga. Eu quero submeter esse livro a uma psicóloga para ver se eu estou falando os termos corretos, se eu não estou fazendo alguma coisa errada, porque é isso, né? Ele saiu no automático do que eu queria. Eu acho que a história está legal, assim, tá bem didático, porque o que eu queria era exatamente isso, que as crianças se reconhecessem, tipo, pô, será, né? Eu posso ter isso aqui, mas está tudo bem também se eu tiver, eu sou normal, eu posso ter uma vida normal e posso conseguir tudo, talvez as coisas demorem um pouco mais, né, para eu conseguir, mas está tudo certo. Então, eu ainda vou fazer esses ajustes. Mas esse é um livro que eu quero lançar bonitinho. Que a Paty vai fazer a ilustração. Então, é um livro que, assim, só deve acontecer para o ano que vem. Mas vai dar certo. É por isso que eu gosto de perguntar pra Fernanda, que ela fala, mas eu não tenho nada. Mas eu tenho uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Uma coisinha. Assim, porque aí eu tenho essas historinhas e tenho o dos contos, né? Que eu tô querendo, porque eu ainda não tenho
uma quantidade suficiente para poder lançar um livro, então estou juntando alguns. E teve uma época que eu estava mais ativa, assim, que eu estava escrevendo bastante. Agora eu estou um pouco mais devagar, então eu também não estou me forçando, sabe? Quando a ideia vem, eu escrevo. E eu estou pensando, aí eu não sei, até queria essa opinião de vocês sobre isso, assim como eu criei esse do baú das emoções, eu estou pensando em criar algumas historinhas assim com a inteligência artificial para lançar e-books, sabe? Para fazer a coisa um pouco mais rápida. Por quê? Dentro do Desafio Amar, que é um projeto que eu tenho, que vocês conhecem, que é um projeto para falar sobre emoções, sobre relação corpo e mente, sobre criatividade, sobre relacionamentos positivos. Eu estou traduzindo todo esse material para uma linguagem bem infantil, porque a linguagem dele, embora seja uma linguagem fácil e lúdica, é para o adulto entender e para o adulto trabalhar com a criança. Mas eu estou desenvolvendo um projeto junto com o meu professor de psicologia positiva para a gente falar sobre felicidade nas escolas. Então, eu estou pegando todo esse meu material e transformando para uma linguagem positiva, uma linguagem infantil. Que legal. E junto disso, estou pensando em criar algumas historinhas em cima de cada uma desses pilares do amar. E aí essas historinhas eu estava pensando em criar, né, com ilustrações da inteligência artificial para fazer e-books. Na verdade, assim, é porque isso vai fazer parte de uma apostila, né, para a gente trabalhar nas escolas com as crianças. E eu também posso trabalhar essas histórias em separado. Isso aí seria só a historinha, não seria com as atividades, com o conteúdo de psicologia positiva. Acho ótimo. Eu acho são ótimas ideias, tá vendo? É legal conversar, porque aí vai deixando fluir, né? Sensacional. Pelo visto, você está super pegando um jeito de trabalhar com a IA, né, Fer? Eu ainda escorrego. Menina, eu estava super resistente. Eu não queria de jeito nenhum. Mas eu comecei a jogar ali algumas coisas e ver o que ela me devolvia. Eu falei, caraca, pode ser legal isso, assim, né? Aquilo é você saber trabalhar com a IA. É uma ferramenta, nem tudo ela me devolve como eu quero, né? E aí me irrita, aí eu fecho tudo para amanhã eu tento de novo. Mas na parte de texto está funcionando muito mais do que na parte de ilustração. Então, às vezes, eu tenho feito isso. Eu tenho pego os meus textos com uma linguagem mais adulta e pedido para ela transformar numa linguagem infantil. E aí eu ajusto, né? Eu mudo lá dentro do contexto que eu quero, do que eu acho que vai ficar melhor para o entendimento da criança. Muito bom. E aí é isso, eu estou pensando em criar essas historinhas. Porque assim, eu estou desenvolvendo esse trabalho, né, de falar em felicidade nas escolas com o meu professor. Então, ele estava viajando, chegou essa semana, eu vou ter uma reunião com ele para poder apresentar todo o material para ele. Para aí sim eu ver ele dando ok. Aí eu preciso ele dando ok em tudo para eu poder, de fato, desenvolver. Porque eu tenho só o projeto agora, né, para eu poder desenvolver. Vamos ver. Agora, Paloma, cadê os nossos spoilers, Paloma? Que você está muito quietinha também. Ai. Gente, o meu, né, os mais recentes que eu acabei de lançar, a gente já viu, a Gratidão Solidão. Lancei no ano passado, mês passado. Então, ainda estão fresquinhos, né? Eu vou ver como que vai ser a recepção deles aí. Mas acredito que vai ser positiva, igual aos outros sentimentos. E, assim, pensando no personagem do Gatinho Azul, a gente vai vir com alguns formatos diferentes de livro, porque como o gatinho está sendo bem acolhido, graças a Deus, então a gente vai tentar trazer algumas propostas talvez mais interativas. Por exemplo, eu sei que vem os dedochezinhos, né, dele, então... que máximo! Eu tô louca, ansiosa! Então vem livro... Você sabe que os dedoches são para as crianças, né? Veja bem. Mas aí vai ser um dedoche, um gatinho para cada emoção, aí vai ter todos os dedinhos, nesse formato, são 10 já, né?
Não, amiga, vai precisar ser só 4 apenas. Então, a gente escolheu as 4, digamos, emoções primárias, né? Felicidade, tristeza, raiva, medo. Então, inicialmente vem essas emoções no Dedoshi. Tem também, a gente vai tentar trazer um box da coleção, porque como ele já, né, tem esse volume, acho que vem um box mais simples, nada muito elaborado, mas vem um box deles. Estamos estudando um livro de atividades, porque já que a coleção fala aí das emoções, trazer um livro de atividades para ajudar a criança a desenvolver essas habilidades socioemocionais, né? Por meio de Legal. atividades. Então, torcer para dar certo esse, Aí, porque aí, Paloma, fala com a Fernanda para desenvolver uma versão do jogo das emoções do gatinho. na verdade, a gente tem um em vista, né, que a gente precisa sentar, e inclusive de atividades, né, Fer? É verdade. Porque Paloma é craque em livros de atividades também, Eu né? gosto. Foram muitos 365 atividades na vida da pessoa. Não, mas não vem fazer um 365 comigo, não, que eu vou ficar louquinha. Não vou ter paciência, não. Vamos, a Quando gente chegar no divide, olha. 36, eu tô E eu, surtando. quando a Paloma falou comigo, a primeira vez que eu chamei ela no canal, que ela falou, eu fazia esses livros de joguinhos, né? E eu fui pesquisar para tentar achar as imagens, e deu um trabalho, eu achei. Ela falou, nossa, você achou? Eu falei, eu achei. Deu um trabalho para Ela achar. tem muitos, muito Porque legais. quando a Paloma fez, né, normalmente era raro as editoras colocar na capa, ou você vai procurar na internet que o nome dela tá lá, né? Então É deu que um assim, trabalho de achar. esses livros que eu ainda tenho parceria com a Ciranda, então eu escrevo ou traduzo ou reviso muita coisa sob demanda, né? Então não é comum colocarem o meu nome lá na capa, não, é lá Porque na. tem uns que não são criações suas, né? Sim, assim, até são, mas é uma demanda solicitada a mim, né? Não fui eu que tive a ideia, que apresentei. Entendi. Não, a Ciranda me passa o briefing do projeto que eles têm e eu trabalho em cima do que eles precisam. É que a coleção do Gatinho foi uma agradável surpresa, né? Foi o primeiro projeto que eu recebi, que eu fui convidada a escrever e que veio o meu nome na capa, né? Então eu falo que o Gatinho que me fez virar essa chavinha de que eu era escritora, porque eu me chamava de produtora de conteúdo. Ah, Entende? imagina. Então, por isso que o Gatinho Azul, essa coleção, ela foi um marco, assim, na minha vida, né? Realmente me fez virar chavinha do que eu faço, qual que é o meu ofício hoje. Aí, Mas não, pera. Todo mundo viu o beijinho, Fernanda. Foi muito fofinho. Todo mundo olhou para ver o Eu beijinho. ia falar que o meu gatinho azul apareceu, o meu filho. Ele chegou ali com a camisa do colégio azul e fez assim para mim. Aí Ai, eu tive que que mandar um lindo. beijo, né? Ele tá ali, ele deve estar querendo alguma coisa, eu tô achando. Ele tá querendo um açaí, certeza. Dando continuidade aos projetos, né, que estão vindo por aí, além desses aí que eu mencionei para vocês da coleção do Gatinho, tem duas obras que, se tudo der certo, devo conseguir lançar ano que vem pela Ciranda também. São obras que eu escrevi mais de 3 anos, ou se bobear um pouquinho mais, que a Ciranda gostou, abraçou, mas em meio a tantas obras acabou, né, ficando ali guardadinho. E se tudo der certo, lanço ano que vem. E como eu falei para vocês, agora estou decidida a me arriscar aí na publicação independente. Então, o primeiro livro que eu estou fazendo é um que a Feira aí conhece, deu suas contribuições para mim, que Tem Monstros, inclusive sobre monstros aí, Aqui Ana. só tem informação privilegiada entre essas autoras, viu? Fiz essa brincadeira também entre monstros e emoções, inspirada na minha sobrinha Valentina. E aí eu até fiz essa brincadeira, né, de Valentina significar valente, mas a personagem dessa história não se sente assim, justamente porque tem monstros no armário dela. Então, por meio do curso de escrita criativa que eu estou fazendo, e que eu já indiquei demais aí para as meninas, o AME, conheci muitas profissionais e pessoas queridas ali. Então, a ilustradora Lana, ela já conheceu o meu texto, já me deu ideias que já me fizeram repensar alguns pontos até da minha história. Então, a gente está nesse processo aí de construção do livro junto. Aí eu espero que seja meu primeiro projeto independente. Que dê certo. E Paloma, e esse outro projeto que você tem para lançar com a Ciranda também fala de emoções?
Não podia deixar de ser. Um é infanto-juvenil, né? Eu intitulei de As Emoções em Mim. Então, eu faço essa brincadeira das emoções estarem vinculadas aos fenômenos climáticos. Como assim? Por exemplo, a raiva. É como se a criança tivesse dentro dela uma tempestade, né? Com raios, com trovões. Então, eu faço essa brincadeira nesse livro para talvez ilustrar melhor os sentimentos, né? Fazendo essa brincadeira. E um outro que ele é um pouco diferente, talvez voltado para o público juvenil e possa conversar com adultos também, que eu venho trazendo a ideia de trabalhar a saúde mental, basicamente, emocional, mas o mental, porque eu falo desse problema que muitas vezes a gente vivencia, seja um luto, seja alguma crise, algum conflito que cada um está enfrentando, que no momento é só um pontinho, mas aí a gente não dá muita atenção e ele começa a crescer, né? Até se transformar num buraco e a gente está dentro dele. Ah, você me falou desse já. O pontinho, o buraco. Muito interessante. Então são essas duas obras aí. Vamos falar um negócio? Sim. Paloma do céu, eu tenho um livro escrito igualzinho, não igual o seu, mas o mesmo, falando dos sentimentos internos com as estações. É mesmo? Qual, Ana? Tá pronto e tá registrado. É um livro que já existe? Sim. Só falta ilustrar. Corta essa parte, Marcos. É seu? Edita essa parte. E deixa eu fazer um paralelo interessante. Que nem eu falei, essa história eu escrevi tem mais de 3 anos, né? E lendo um livro... Ai, não vai estar aqui. Eu tenho outro que eu tive que comprar para ver se não era igual eu escrevi. Mas olha aqui, as ideias se repetem, entendeu? Quantos livros de emoções com monstros? Só que cada um vai contar de uma maneira. É aquilo que a gente estava falando, entendeu? Assim, nós todas aqui escrevemos, vamos falar sobre as emoções. Cada uma tem a sua maneira de escrever. Vai trazer de um jeito, né? E como você quer contar isso. Então, por exemplo, você está usando uma menina falando sobre isso, né? Sobre os monstros. Nossa, eu gostei do detalhe do guarda-chuva. Esse eu vi porque na hora que eu escrevi, eu também fui pesquisar para ver se existia algo, né? Eu fui pesquisar para ver se não era igual eu escrevi. Pronto, Ana, eu também. Ela fala dentro, eu também faço analogia com o que está acontecendo lá de fora, mas esse livro é muito bonito dentro. É lindo. Ai, que lindo. Eu acho muito legal ver essa questão, né, como a Fernanda falou, as ideias se repetem, tem essas coincidências, e aí que acaba criando esse vínculo, esse nicho, né? Tão gostoso, né? Porque as ideias são parecidas, mas a forma como a gente vai trazer vai se diferenciar. Mas eu achei legal essa conexão, porque eu li um livro que é A Magia da... É isso que eu ia falar dele. Lembra? A moça do Comer, Amar e Rezar, né? Isso. E ela fala justamente que... Eu gosto como ela fala das ideias, né? Das inspirações. Ela fala que, assim como seres humanos, são como corpos, luzes, rondando a gente. E aí a ideia chega até você. E ela fica ali, né? Te deixa inquieta e você começa a pensar nela. E aí, se você guarda demais, digamos assim, não consegui executar, não deu certo, o que a ideia faz? Ela vai embora. Ela viaja até encontrar outra pessoa que vai fazer ela se concretizar. Eu achei isso o máximo, né? Eu comprei esse livro porque você indicou. Ai, que legal. Ai, gente, depois manda para mim o nome desses livros. Lindo esse. Eu vi também, porque quando eu escrevi, eu falei, ai meu Deus, será que já existe algo nesse sentido? Aí eu vi como ela trabalhava de forma diferente da que eu pensava. Sempre vai ter, acho que sempre vai ter algo parecido, mas é isso, eu acho que cada uma tem, assim, quando eu quando eu escrevi o livro do TDAH, né, vocês falaram, é muito importante, mas se a gente pesquisar, tem vários livros sobre TDAH para criança. Inclusive, tem uma amiga minha que já escreveu um também sobre TDAH. Além de ter assistido o Divertidamente 2 e ter visto o Pochete, que é igualzinho da Fernanda, se você assiste aquele dos Elementais, o Foguinho
também o pai foguinho da menina parece o Raiva da Fernanda. Para aí com isso, hein, Marcos? Daqui a pouco vai me fazer pagar direitos autorais para Não, alguém. eles Eu que que têm que pagar, inventei o você meu, hein? escreveu antes. Escreveu Você Ah, não escreveu sei. primeiro. Depois o cara vai dizer que o Escreveu dele já está pronto há 10 anos, vai me ferrar a vida que eu não vou ter dinheiro para pagar isso. Meu Eu não Deus. copiei de Não, são as ninguém. coincidências, né? As São as coincidências. coincidências, né? É porque querendo ou não querendo a raiva, você fica vermelho de raiva, né? Você vai tomar Mas uma agora agonia. vocês me deram uma outra ideia para falar da raiva. Vou ter que Aê, anotar tudo. aí, tá vendo? Tô falando, fala pra família, a gente vai viajar, a gente vai Ai, meu, fazer eu um vou ter que escrever, porque eu vou retiro esquecer, de gente. Eu tô na menopausa, eu vou autora. esquecer. Calma aí, eu vou botar no mudo, porque tem que ser surpresa pra minha filha anotar pra mim. Calma aí. É. Olha, É um brainstorm que fala, É é um isso? brainstorm, é um um toró brainstorm. de ideias, um toró de ideias, né? Então, meninas, agora, né? Estamos chegando no nosso encerramento, né? E, como todo mundo sabe, na Toca do Aventureiro, tem que deixar aquela mensagem do momento, Karine, certo? Não vale falar, ai meu Deus, porque já é a sua quarta vez no canal, viu, Fernando? Tá? Quarta já? É a quarta Nossa, vez. já Então, posso pedir música no Fantástico. então, meninas, por favor, gostaria de pedir, com todo carinho, uma frase para o universo. Uma frase? É. Eu vou começar com uma palavra. Já que a gente falou aí das nossas obras, eu falei da relação que existe entre elas, desse olhar muito próximo, muito parecido. A palavra que eu vou lançar para o universo, eu espero que vocês também lancem, seja gratidão. Que lindo. Apesar dos obstáculos, dos perrengues, que a gente sabe que essa vida autoral, né, não é fácil, é pedreira, mas é muito bom que a gente tenha esse momento, né, para a gente conversar, chorar as pitangas, falar tudo o que está acontecendo, essa troca de ideias. Então, para mim, a palavra vai ser gratidão a cada uma de vocês, que tornam aí essa minha jornada mais leve e mais bonita, viu? Obrigada. Você sabe que eu amo vocês, né, turma? Que linda, né? E esse livro tá lindo, gente. Tá lindo. Obrigada. Muito bem, Fernando. Bom, então eu vou pegar carona aí no que a Paloma falou. E a minha palavra, eu vou deixar uma palavra também. A gente vai quebrar aí o protocolo do Marcos, né? Que a gente vai botar palavras. Mas a minha palavra vai ser magia. Magia pegando carona no olho mágico, mas para a gente trazer essa magia numa forma de positividade e de gratidão, porque o meu livro também fala de gratidão, né, nas entrelinhas. Né? Então, para a gente trazer um pouco mais de magia para a nossa vida, né? A gente aprender a olhar as coisas com outro olhar, e aí já vou jogar para a Ana, aproveitar essa coisa aí do olhar e dos óculos. E aí a gente já viu que a gente está toda assim, ó, seguindo tudo parecido. A minha palavra vai ser amor. Que quando a gente se ama, a gente consegue ter um olhar mais amoroso nas coisas, para as pessoas. Isso também vai gerar gratidão. Às vezes numa falta ou numa coisa que a gente tem excesso e por momentos a gente não está percebendo o quão aquilo é importante na nossa vida. E na vida de outra pessoa, quando a gente consegue uma palavra de carinho, uma atenção, um olho no olho, né? Então minha palavra é amor. Muito Lindo. muito E a bem. sua, Marcos? Escolhe a sua para fechar esse. A minha é amizade. Entendeu? É isso, gente. Tudo se conecta. Todas as palavras se conectam. E o amor está regendo tudo. Isso. Tudo, exato. Muito bem, pessoal. Então é isso, né? Esse foi um episódio especial do retorno das meninas superpoderosas Lindinha, Florzinha e Docinho. Eu sou o Macaco Louco. Certo? Não aparece? Aqui, ó. Aqui, aparece. Né? Ai, tá ali atrás. Olha, agora eu não vou poder deixar de dar uma alfinetada no Marcos. Por que macaco e não capivara? Poucos capivara saberão. louca. Poucos saberão. Pessoal. Eu lembrei desse episódio esses dias, Marcos. Tudo que eu vejo de capivara, eu lembro dele. Ela manda tudo. pra mim. Ela manda pra mim. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês perceberam que tem alguns cortes no nosso bate-papo. Se quem assistir comprar um livro
das autoras e mandar o que comprou provando para as autoras, eu coloco o bate-papo sem cortes, tá bom? Ah, Mas ninguém tem que quer ser, vender tem que ser mais. pelo menos 10 livros, hein? Capaz. Só um Ninguém mais pequeno quer vender, não spoiler precisa do nosso comprar. particular. Por favor, não comprem. Tá bom? Mas é isso, muito Olá, vem obrigado, ele. meninas, né? Obrigada a E você. pessoal, eu sou o Marcos, essas são as poderosas da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Ih.